Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar sobre a Sing Kings Island, o torneio na Arábia Saudita lá que é transmitido pela Netflix e também pelos sites piratas, né? Porque sem isso eu não estaria assistindo, já que eu não assino a Netflix, né? E assim, o Carlos Alcaraz hoje, tipo assim, brincou de jogar tênis, né? Depois de ser campeão em Tóquio, folgar em Xangai, ele enfrentou o Taylor Fritz, que havia vencido o Zverev, novidade, né? Nenhuma. E aí o que acontece, né? Tipo, o Alcaraz não deu a menor chance pro Taylor Fritz, né? Olhando pro jogo, até parece que o Fritz jogou muito mal, né? Não conseguiu fazer nada, mas a verdade é que eu fico perguntando, o que fazer contra o Carlos Alcaraz quando ele coloca 6 aces, 30 winners, 30 bolas vencedoras e 8 erros não forçados? Vocês já viram uma proporção dessas, entende? Assim, melhores dias de Nadal, melhores dias de Djokovic. É um troço bizarro. E ele fez isso, gente, contra o número 4 do mundo. Tipo, não é um cara qualquer, entende? O Taylor Fritz ano passado foi finalista de US Open. Ele é o cara que tá ali no ATP Finals, entende, né? E assim, muita gente vai olhar para a Lever Cup e pensar ali, nossa, aquilo ali foi só porque o Alcaraz deixou. Eu não concordo com essa afirmação, não acho que o Alcaraz gosta de perder nada, ele é bem competitivo, etc, né? Aquele jogo ali foi uma questão da velocidade da quadra, né? Que o Fritz conseguiu se encaixar mais rapidamente, né? E ele conseguiu atacar mais o saque do Alcaraz do que a gente estava vendo, né? Porque foi um contraste grande com o que aconteceu na US Open Series, né? Em que as quadras estavam rápidas, e aí foi para a Lever Cup, que é uma quadra não permanente. Normalmente ela acaba sendo mais lenta por ser construída em cima de uma estrutura provisória. E aí o Fritz teve mais tempo para devolver e foi mais agressivo. E hoje até ele fez algumas devoluções bonitas, etc. Mas a questão é, ele é um cara que joga bem quando tá no comando dos pontos. Na Lever Cup ele conseguiu isso, porque ele nas devoluções já estava pressionando o Alcaraz. Aí não. Aí ele não conseguiu pressionar, porque o Alcaraz estava ditando o ritmo, e mesmo que ele sustentasse as trocas ali por 5, 10 trocas no fundo de quadra, chegava um momento que o Alcaraz machucava mais, né? Tipo, os golpes do Alcaraz machucam muito mais o Fritz do que os golpes do americano machucam o espanhol, né? Em um certo momento, o Fritz acha um super backhand, em um certo momento, o Fritz acha um belíssimo forehand, né? Porque ele tem recurso nisso, mas o problema é sustentar esse nível o tempo inteiro sem parar. Esse é o desafio, esse é o grande obstáculo de jogar contra o melhor da atualidade. Não é jogar bem durante um momento do jogo, é jogar ele inteiro e aproveitar as oportunidades quando elas aparecem. E às vezes ele cria oportunidade, ele criou um breakpoint ali na hora que o Alcaraz sacava para a partida, e o Alcaraz vai lá e acha um saque quase que indefensável, né? E eu acho que a melhor coisa que a gente vê na evolução do jogo do Alcaraz esse ano é o saque, né? Porque se o saque dele já foi mais vulnerável, é impressionante como ele tá mais efetivo com o saque dele. E, assim, nos pontos no fundo de quadra, eu sinto que ele tá dosando melhor o ritmo, acelerando, assim, tipo, no sentido de a troca de bolas no fundo de quadra, ele tem esperado mais o momento certo para ir para cima, para atacar. E isso tem feito o Alcaraz um tenista muito mais efetivo e eficaz. Então, assim, é muito legal ver o tenista aprendendo com os erros, né? Tipo, sendo menos ansioso, trabalhando melhor os pontos. Isso é também fruto de experiência, né? Do tenista que vai aprendendo, vai vivenciando mais o esporte, ele vai tendo mais noção do que ele vai fazer dentro de quadra. E eu acho que hoje foi aquela atuação assim que é impecável. Como eu disse, 30 bolas vencedoras para 8 erros não forçados é injogável, entende? Pode colocar quase qualquer tenista ali que dificilmente ele tira alguma coisa, né? E o Fritz é um cara que, assim, ele tem um ótimo saque, mas não é o suficiente para ganhar todos os pontos só nele, igual faz um Perricard, igual faz um Hubert Hurkacz. Então, assim, ele não consegue tirar o ritmo do Alcaraz. E ele também precisa do ritmo para se sentir confortável no fundo de quadra. E o Alcaraz alterna muito, tem uma curta maravilhosa. Eu ouso dizer assim, desses dois protagonistas do tênis atualmente, Fritz e... Não, do Fritz não, é o Sinner e o Alcaraz. Eu acho que o Fritz tem mais bola para enfrentar o Sinner, porque o estilo de jogo tende a ser um pouquinho de encaixe melhor. Se ele tiver numa quadra onde ele permite agredir mais na devolução saque do Alcaraz, né? Aí ok, na grama, ele teve a questão da movimentação do Alcaraz ser tirado um pouco mais do jogo. Você vê que hoje, né, a movimentação do Alcaraz é muito melhor do que a do Fritz, né? E assim, na grama isso diminui um pouco, você não bate deslizando, né? O Fritz é um cara bem tradicional, um americano que joga muito naquele batendo mais agachado, etc, né? Aí ele encaixa melhor, aí ele ganha um pouquinho mais de chance, mas ainda assim, né?
é muito difícil para ele. Então, é um cara que ainda tem que evoluir mais, né? Ele deu uma melhora, acho que nesse segundo semestre, mas ainda não é o suficiente para bater de frente com o Alcaraz. E agora ele espera o perdedor do jogo entre Sinner e Djokovic, né? Assim, de um lado, ele pode ter mais uma experiência legal de jogar com esses caras, ver o que ele precisa melhorar. Do outro lado, ele vai enfrentar ou o tenista que não perde dele, que é o Djokovic, ou o Sinner. E assim, ele tem a ganhar só pela experiência, porque se ele ganhar do Djokovic, ele não vai contar pro confronto direto, só como exibição. Porque esse torneio é exibição mesmo, né? A Lever Cup ainda é jogo oficial, então a vitória dele contra o Alcaraz conta, mesmo que não valha muita coisa. E assim, tá 1-1 na Lever Cup. Tem a vitória do Alcaraz ano passado contra o Fritz na Lever Cup, ela conta no confronto direto também. E a questão é, contra o Sinner, se ele ganhar, ok, etc. Se ele dá trabalho, ele pode ver. Contra o Djokovic, se ele ganha, ok, mas ainda assim, tipo, se ele perde os jogos, não faz bem a ele também, no ponto de vista, tipo assim, moral, né? Mas vamos ver o que acontece e vamos ver como ele apresenta-se lá em Basel. Esse daí deve sorrir muito que em Basel não vai ter a presença de nenhum dos dois, seja do Sinner, seja do Alcaraz e até mesmo do Djokovic, pelo histórico terrível que ele tem contra o tenista sérvio. Porque pelo menos uma vez na carreira o Fritz ganhou do Alcaraz e do Sinner, né? O Sinner, obviamente, num período diferente da carreira dele, o Alcaraz foi aí num torneio como a Lever Cup, né? Uma condição diferente, mas de qualquer maneira, contra o Djokovic, esse aí não conseguiu ainda dar um jeito. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.